Oi, gente. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Eterno Deus, Santo Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos porque o Senhor é fiel, justo, Criador do céu e da terra e tudo que nela existe, Pai. Criador nosso Senhor e Salvador. Pai, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pelas alimentações que nos dá, Senhor, tanto sólida como espiritual. Obrigado, Senhor, por esse momento de culto para Ti, Pai amado. Obrigado por estar nos ouvindo e nos vendo também, Senhor. E obrigado, meu Pai, por estar nos usando para entregar a Tua palavra, Senhor. E que Tua palavra, Senhor, possa se espalhar pela internet, aqueles lugares que para aqueles lugares que ainda não te conhecem, Senhor. Que possa te conhecer e ter em ti o único Deus da vida deles, Pai amado. Que Tua palavra também possa alcançar aquelas pessoas, Senhor, que te conhecem, mas estão distantes da Tua presença. Que elas possam se sentir tocadas pelo Teu Espírito Santo e que Teu Espírito Santo, Senhor, possa fazer transformação nelas, Pai amado, para que elas possam voltar para Ti o quanto antes, Pai amado, porque a Tua volta está próxima, Senhor. Obrigado por esse devocional que vamos fazer agora, Senhor. Nos dê entendimento, sabedoria, compreensão, Senhor. E mais do que isso, Senhor, que não sejamos apenas ouvintes e leitores da Tua palavra, mas sim praticantes, Pai. É assim que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. 30 de julho. E o devocional de hoje é referente a Marcos, Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 14, nós vamos ler do versículo 66 ao versículo 72, tá bom? Marcos capítulo 14, versículos 66 ao 72. Pedro nega Jesus. Uma introdução dessa parte diz assim: na mesma hora em que Jesus fez a confissão que o leva à morte, seu principal discípulo, cercado de testemunhas, nega conhecer Jesus. Este é o Pedro, que tinha declarado que Jesus é o Messias. Referência a Marcos capítulo 8, versículo 29. E poucas horas antes tinha jurado que nunca o negaria.
Referências, versículos 29 a 31 do capítulo 14. Agora ele vai negar Jesus 3 vezes, cumprindo assim a profecia feita por Jesus, que está no versículo 30 do capítulo 14. Para todos os discípulos de Jesus, essa história é ao mesmo tempo advertência e consolo. E o versículo 66 inicia assim: Pedro ainda estava lá embaixo no pátio, quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote. Ela viu Pedro se esquentando perto do fogo, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus de Nazaré. Mas ele negou, dizendo: Eu não o conheço. Não sei do que é que você está falando. E saiu para o corredor. Naquele momento, o galo cantou. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos que estavam perto: Este homem é um deles. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: Não há dúvida de que você é um deles, pois você também é da Galileia. Aí Pedro disse: Juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. Vamos ver as referências e comentários dos versículos 66 ao 72. São 2 comentários e 2 referências só. Que é o capítulo 14, versículo 70, que diz: Você também é da Galileia. Parece que isso se refere ao sotaque galileu de Pedro. Referência a Mateus, capítulo 26, versículo 73. E capítulo 14, versículo 72. Jesus lhe tinha dito. Referência a Marcos, capítulo 14, versículo 30. Vamos ver, e o versículo em destaque é o 72, que diz: Naquele instante, o galo cantou pela segunda vez, e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. Vamos ver que Spurgeon fala sobre esse versículo. Alguns pensam que Pedro, enquanto viveu, chorou todas as vezes em que lembrou ter negado o Senhor, É provável que tenha sido assim, pois seu pecado foi grande demais. E posteriormente, a graça operou nele perfeitamente.
Esta mesma experiência é comum a toda família redimida, conforme o grau em que o Espírito de Deus removeu o coração natural de pedra, Nós, como Pedro, lembramos nossa promessa jactanciosa. Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Engolimos nossas palavras com as amargas ervas do arrependimento. Quando pensamos no que prometemos que seríamos e no que temos sido, podemos chorar torrentes de tristezas. Pedro pensou em quando negou o Senhor. O lugar em que o fez, a pequena causa que o levou a abominável pecado, os juramentos e blasfêmias com os quais procurou sancionar seu erro e a terrível dureza de coração que o levou a fazê-lo novamente e ainda mais uma vez. Podemos nós, quando somos lembrados de nossos pecados, e sua excessiva iniquidade, permanecer impassíveis e obstinados? Não chamaremos nossa casa de Boquim, referência a Juízes, capítulo 2, versículos 1 a 5, do hebraico pranteadores. E clamaremos ao Senhor por garantias renovadas de amor perdoador? Que nunca olhemos para o pecado sem pranteá-lo, para que não tenhamos muito em breve a língua tostada nas chamas do inferno. Pedro também pensou no olhar de amor de seu mestre. O Senhor acompanhou a voz arlamante do galo com um olhar repreensível de tristeza, piedade e amor. Esse olhar jamais deixou a mente de Pedro enquanto ele viveu. Foi muito mais eficaz que 10.000 sermões. Seriam sem o Espírito. O apóstolo arrependido certamente choraria ao recobrar o perdão pleno do Salvador, que o recolocou em seu antigo lugar. Pensar que ofendemos um Senhor tão amável e bondoso é razão mais que suficiente para prantearmos constantemente. Senhor, quebranta nosso coração de pedra e faz as águas fluírem. Amém. Vamos para a leitura em Provérbios. Provérbios capítulo 3. Conselho para os moços. Uma introdução que diz assim:
O tema principal desses conselhos para os moços é este: vale a pena seguir a sabedoria. E o capítulo inicia assim: Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema ao Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, porque o Senhor corrige quem ele ama. Assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Feliz é a pessoa que acha sabedoria e consegue compreender as coisas, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo o que a gente deseja não se pode comparar com ela. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo o que faz. Os que se tornam sábios são felizes, e a sabedoria lhes dará a vida. Com a sabedoria, o Senhor Deus criou a terra, e com o seu conhecimento, colocou o céu no lugar próprio. A sua sabedoria fez os rios nascerem, e fez as nuvens darem chuva à terra. Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão, e nunca deixe que elas se afastem de você. Elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. Você caminhará seguro e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será o seu sono será tranquilo a noite inteira. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente, como uma tempestade sobre os maus. Pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mora ao seu lado
e confia em você. Nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fez mal nenhum. Não tenha inveja dos Não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem, pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direitos. O Senhor amaldiçoa a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. Ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. Os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. Vamos para alguns comentários e referências do capítulo 3 de Provérbios. Capítulo 3, versículo 1. Filho, referência. Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Provérbios, capítulo 3, versículo 2. Vida longa. Referências. Provérbios, capítulo 4, capítulo 4, versículo 4, versículo 10, 22 e 22. Capítulo 7, versículo 2, capítulo 8, versículo 35, capítulo 9, versículo 11, capítulo 10, versículo 27, capítulo 19, versículo 23, capítulo 22, capítulo 22, versículo 4, e também Provérbios, capítulo 2, versículo 18. Provérbios, capítulo 3, versículo 3. Bem gravadas no coração. Referência. Provérbios, capítulo 6, versículo 21. E Provérbios, capítulo 7, versículo 3. Ao pé da letra, o texto hebraico traz: amarre-as no pescoço, ao pescoço. Referências. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8 e capítulo 11, versículo 18. Nesse caso, por se tratar de um costume de outra cultura, foi feita uma autorização cultural. O sentido é basicamente o mesmo. Capítulo 3, versículo 4. Agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Referências. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26. Lucas, capítulo 2, versículo 52. E 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21. Capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor. Referências. Provérbios, capítulo 16, versículo 20. Capítulo 22, capítulo 22, versículo 19. Capítulo 28, versículo 25. Capítulo 29, versículo 25. E Salmos 37, versículo 5. E Salmo 91.
Este versículo mostra que a sabedoria não é Este versículo mostra que sabedoria não é, em primeiro lugar, uma questão de compreensão, mas de confiança em Deus. Capítulo 3, versículo 6 de Provérbios. Lembre de Deus, isto é, esteja atento para procurar saber, em todos os casos, o que é que Ele espera de você. Capítulo 3, versículo 7. Não fique pensando que você é sábio. Referência: Isaías, capítulo 5, versículo 21. E Romanos, capítulo 12, versículo 16. Tema o Senhor. Referência: Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 3, versículo 9. O que a sua terra produz de melhor? Ao pé da letra, o texto hebraico traz a primeira parte de todas as tuas colheitas. No começo da colheita, uma parte do produto era levada como oferta para Deus. Referências: Êxodo, capítulo 23, versículo 19. Levítico, capítulo 23, versículos 9 ao 11. Números, capítulo 18, versículos 12 e 13. E Deuteronômio, capítulo 26, versículos 1 ao 11. Capítulo 3, versículo 10. Seus depósitos ficarão cheios. Deus promete abençoar os que são fiéis a Ele. Referência: Malaquias, capítulo 3, versículos 10 ao 12. Capítulo 3, versículo 12. O Senhor corrige quem Ele ama. Referências: Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5. Jó, capítulo 5, versículo 17. Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6. Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Capítulo 3, versículo 13. Feliz. Referências: Provérbios, capítulo 3, versículo 18. E Salmos 1, versículo 1. Provérbios, capítulo 3, versículo 14. Melhor que a prata, mais valor do que o ouro. Referências: Jó, capítulo 28, versículo 15. Salmos, de número 19, versículo 10. Provérbios, capítulo 8, versículos 10 e 19. E Provérbios, capítulo 16, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Vida longa, riquezas e honras. Referências:
versículo 2 do capítulo 3 de Provérbios. 1 Reis, capítulo 3, versículos 10 a 14. Provérbios, capítulo 8, versículo 18. E capítulo 22, versículo 4 de Provérbios. Provérbios, capítulo 3, versículo 18. Lhes dará vida. Referências: Provérbios, capítulo 3, versículo 2 e capítulo 9, versículo 6, capítulo 13, versículo 12 e capítulo 15, versículo 4 de Provérbios. Desculpa, gente. Ao pé da letra, o texto hebraico traz: será uma árvore de vida. Isso parece ser uma referência a Gênesis capítulo 2, versículo 9 e Apocalipse capítulo 22, versículo 2. Capítulo 3, versículo 19 de Provérbios. Com a sabedoria, Deus criou. Os versículos 19 a 20 louvam o papel da sabedoria na criação do mundo. Referência a Provérbios, capítulo 8, versículos 22 ao 31. Outras passagens dizem que Deus criou o universo por meio da sua palavra. Referências: Gênesis, capítulo 1, versículo 3, Salmos de número 33, versículos 6 e 9, e João, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 3, versículo 23. Não tropeçará. Referências: Salmos de número 91, versículo 12. Provérbios, capítulo 4, versículo 12. Capítulo 3, versículo 24. Sono tranquilo. Referências: Levítico, capítulo 26, versículo 6. Jó, capítulo 11, versículo 18. Salmos, de número 3, versículo 5. Salmos, de número 4, versículo 8. Provérbios, capítulo 3, versículo 26. Segurança. Referências: Provérbios, capítulo 1, versículo 33. Provérbios, capítulo 4, versículo 6. Provérbios, capítulo 14, versículo 26. Isaías, capítulo 33, versículo 6. Provérbios, capítulo 3, versículo 27. Ajude os necessitados. Referências: Mateus, capítulo 5, versículo 42 e Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Capítulo 3, versículo 28. Seu vizinho. Referências: Provérbios, capítulo 3, versículo 29. Capítulo 24, versículo 28. E capítulo 25, versículo 29. Capítulo 3, versículo 31. Inveja dos violentos. Referências: Provérbios 37, versículo 1. Aliás, Salmos, de número 37, versículo 1. E Provérbios, capítulo 23, versículo 17. Capítulo 3, versículo 32. Deus detesta.
Referências: Deuteronômio, capítulo 18, versículo 12. Provérbios, capítulo 6, versículos 16 ao 19. Provérbios, capítulo 11, versículo 20. Capítulo 12, versículo 22. Capítulo 15, versículo 9. Capítulo 15, versículo 9 de Provérbios. É amigo. Referências: Salmos, de número 25, versículo 14. E João, capítulo 15, versículo 15. Capítulo 3, versículo 33. Amaldiçoa. Referências: Deuteronômio, capítulo 11, versículo 28. Zacarias, capítulo 5, versículos 3 a 4. E Malaquias, capítulo 2, versículo 2. Abençoa. Referência: Deuteronômio, capítulo 11, versículo 27. Capítulo 3, versículo 34. Ele zomba, mas ajuda os humildes. Este versículo é citado em Tiago, capítulo 4, versículo 6, e 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, conforme aparece na Septuaginta. Humildes. Referências: Provérbios, capítulo 11, versículo 2. E capítulo 15, versículo 33. Capítulo 18, versículo 12. Capítulo 22, versículo 4. E capítulo 29, versículo 23. E por fim, capítulo 3, versículo 35. Os que não têm juízo. Referência: Provérbios, capítulo 1, versículo 7. E é isso, gente. Referências e comentários de Provérbios, capítulo 3. Que Deus os abençoe.